Olá, tudo bem? Eu sou o João e hoje eu vou resolver com vocês mais um problema, agora da lista 3 do nível sênior, que os assuntos são vetores e matrizes. Esse é o primeiro problema da lista e vamos lá. O nome do problema é concurso e a historinha dele é a seguinte. Cláudia trabalha na UBI, que recentemente realizou um concurso para contratar novos funcionários. Agora Cláudia tem a tarefa de determinar a nota de corte para o concurso. Chamamos a nota de corte com a nota mínima necessária para ser aprovado no concurso. Ou seja, se a nota de corte do concurso for C, então todos os participantes com uma nota maior ou igual a C serão aprovados no concurso, e todos com nota menor que C serão reprovados. Seu chefe pediu para que Cláudia aprove no mínimo K candidatos do concurso para a próxima fase, mas ela também não quer que a nota de corte seja muito baixa. Por isso, Cláudia decidiu que a nota de corte deverá ser a maior nota C, que faz com que, no mínimo, K candidatos sejam aprovados. Sua tarefa é, dado o número N de candidatos, as notas A1, A2 até N, que são as notas dos candidatos, né? E a quantidade mínima de aprovados K, diga qual deve ser a maior nota de corte C para que pelo menos K candidatos sejam aprovados. Na entrada a gente tem N e K, que são respectivamente o número de participantes e o número mínimo de candidatos que devem ser aprovados. A segunda linha de entrada contém as N inteiros AI, que são as notas dos participantes. E o seu programa deve imprimir uma linha contendo um único inteiro C, a nota de corte que deve ser escolhida por Cláudia. As exceções aqui elas já são bem interessantes, porque o K e o N eles são menores ou iguais a 500, e isso é bom pra gente até porque é um número pequeno. Conforme vocês forem resolvendo problemas mais complexos, vocês vão ver que muitas vezes a dificuldade da questão ela evolui conforme o tamanho da entrada. E um n que é desse tamanho aqui, que é 5 vezes 10 ao quadrado, é tranquilo pra gente ainda, de fazer muitas coisas. A tarefa vale 100 pontos e esses pontos estão distribuídos em subtarefas, cada uma com suas restrições adicionais. Então, para um conjunto de 20 pontos, seria se a gente resolvesse para o k igual a 1. Para o conjunto de mais 20 pontos, k igual a 3. E assim por diante. Então, é até interessante esse conjunto aqui, porque realmente se você não tiver nenhuma ideia, dá para conseguir pontos aos poucos. Por exemplo, se você entender que k igual a 1, você só quer aprovar um candidato, então você tem que pegar a maior nota possível que aprove um candidato. Então é basicamente você printar qual o maior número dos candidatos, né, das notas. E aí você já ganha 20 pontos. Mas eu pelo menos não acho que começar pelas subtarefas ajuda muito a gente conseguir o problema completo, porque a solução que eu trouxe aqui para esse problema é uma solução de força bruta, que eu vou explicar agora. Que é basicamente a gente testar todas as possibilidades que a gente tem. Vamos analisar só um caso aqui. Esse primeiro caso ele fala que a gente tem três candidatos e eu vou mudar para preto. A gente tem três candidatos e a gente quer aprovar um candidato só, então é o que eu acabei de falar. Ela quer os candidatos têm as notas 92, 83 e 98. Ela quer aprovar um candidato só com a maior nota possível. Então, tipo, para esse caso bastaria a gente pegar o cara que tem a maior nota, que é o 98. Esse caso é ok. Vamos ver esse daqui. A gente tem quatro candidatos, quer aprovar dois e as notas deles são 1, 2, 3 e 4. Ok, dessa vez a gente quer aprovar quatro candidatos. Ou, a gente quer aprovar dois candidatos, só que com a maior nota possível. Se a gente fizer alguns testes, por exemplo, o cara que tirou a maior nota foi 4. Se a gente colocasse o nosso corte como 4, a gente só ia conseguir ele, né? Se a gente colocasse o nosso corte como 3, a gente consegue o 3 e o 4. E aí a gente consegue alcançar os Ks que a gente planejou, né? Então, a solução parte desse princípio. A gente pode pensar em começar testando uma nota muito alta e ver com aquela nota tipo X que a gente testou, quantos candidatos a gente consegue aprovar. Se em algum momento a gente conseguir alcançar os K candidatos, significa que aquela nota é a nossa resposta, porque aquela nota é a maior nota possível que pega no mínimo K candidatos.
E é basicamente isso, essa é a ideia de força bruta dessa questão, é que a gente vai testar todos os valores possíveis. E isso funciona para essa questão por conta que os números são pequenos, né? O N e o K, eles são desse tamanho aqui e isso é muito bom pra gente. Ao longo do curso ainda, em outras aulas, em outros momentos que a gente for expor alguns conteúdos, a gente vai falar sobre a complexidade, como calcular a complexidade do seu código para saber se está lento ou não. A gente vai falar sobre tempo de limite. E essa questão, a complexidade desse código ficaria. A gente usa uma notação que é O de n ao quadrado. E essa complexidade funciona para um n igual a 500, porque a gente não vai fazer um número de operações no nosso código que vai deixar ele lento, por conta desse tamanho de entrada. Mas eu acho que isso são outras coisas que a gente pode falar depois. Esse problema teria uma outra solução, mais eficiente, mais sofisticada, assim, mais legal, que seria utilizando busca binária. E essa solução seria bem interessante se o nosso n fosse maior, por exemplo, esse n aqui é 5 vezes 10 ao quadrado, né? Se o nosso n fosse, sei lá, 5 vezes 10 à quinta, já seria interessante, porque a gente teria uma solução um pouco mais sofisticada, mas que funcionaria também. Então, vamos codificar essa solução de força bruta que eu estou falando tanto. Então, vou aqui para a ideia online. Então, primeiro a gente tem que ler o número de candidatos e o K, que é o número de candidatos que a gente quer aprovar. Então, eu vou ler aqui, eu vou declarar N e K. E aí eu vou declarar um vetor que, usando aqui uma estrutura da nossa bits, que é a nossa biblioteca que a gente está utilizando, a gente tem algumas estruturas. Eu vou utilizar o vector. O vector é uma estrutura que ele funciona como se fosse um array. O uso dele é similar, a gente consegue acessar as posições com índice, só que ele é dinâmico. Então a gente consegue colocar elementos dinamicamente nele. Não é 100% necessário, mas eu vou usar só por costume mesmo e eu acho que vocês têm que conhecer depois, a gente vai tratar disso também em várias questões, mas eu vou utilizar o vector, que vocês vão ver que o comportamento dele é simplesmente como se estivesse usando uma lista, um vetor, um array. Então eu vou declarar aqui um vector de candidatos do tipo inteiro, de tamanho n, e aí eu vou fazer a leitura. Beleza? E beleza, depois que a gente leu os nossos candidatos, aqui que vem a nossa solução de força bruta. Eu quero testar a nota tipo, com uma maior nota possível e eu vou diminuindo a partir dessa nota. E se em algum momento a nota que eu estou testando for suficiente para provar no mínimo K candidatos, ela vai ser a nossa resposta. Então eu vou vir aqui no enunciado para analisar isso com vocês. Ó, as notas de cada candidato ela pode ser no máximo 100. Então a gente vai fazer isso, a gente vai começar iterando. Eu vou declarar aqui nota igual a 100. Enquanto nota for maior ou igual a 1, que é a nota mínima possível, a gente faz nota menos menos. E agora eu vou testar se com essa nota eu consigo aprovar candidatos o suficientes. Então eu vou criar uma outra variável aqui que vai ser os aprovados. Vou inicializar ela com 0. E agora eu vou iterar, passando para cada candidato que eu tenho na minha lista. Então, para cada candidato que eu tenho na minha lista, que no caso é o meu iésimo candidato, se a nota desse candidato, ela for maior ou igual à nota que eu estou analisando, a nota que eu estou testando, se ela for maior ou igual, eu aumento o número de candidatos aprovados, né? Então eu vou fazer aprovados mais mais. Se o meu número de candidatos aprovados for maior ou igual a K, que é o mínimo possível que eu quero aprovar, que é o que descreve lá no enunciado da questão, eu achei a minha resposta. A minha resposta é essa nota que eu estou testando. Então eu vou printar essa nota e eu vou encerrar o programa. E é basicamente isso. Vamos testar agora os casos de teste. Esse caso a gente já viu que seria simplesmente printar a nota máxima, que é 98, funciona. Para esse caso aqui, a resposta é 3. A gente pode testar mais um caso aqui, que a resposta é 20.
E beleza, eu acho que é justo testar esse também. Então é isso. Nosso código está aqui. Eu vou fazer o download e vou submeter ele no Moji para a gente poder confirmar. Eita, ele saiu com um nome meio estranho. Eu vou alterar o nome dele para concurso e a gente pode só submeter. É o problema A. E aí eu venho aqui onde eu salvei, que é concurso, bem aqui, submit. Vamos ver se o mod não vai dar nenhum problema, beleza? Às vezes a gente dá um F5zinho e foi. Beleza, foi aceito, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da solução. Como eu disse, esse problema é um problema bem legal. Teria como fazer ele de um jeito mais eficiente, que vocês vão aprender ainda essa técnica nas próximas listas. Continuem por aí, que logo mais a gente vai começar com as técnicas mais avançadas. E eu agradeço a atenção de vocês. Obrigado, bons estudos. Até mais. Falou.